Moisés. Historicidade de Moisés. Isso é simples. Ele realmente não existiu como figura histórica conforme está na Bíblia. É mesmo? Ponto. Ele não existiu. O quê? Eu adoro a simplicidade do Jonathan. Que bom. Que uma coisa. Não há provas? Não tem provas. Nem do êxodo do Egito a gente também não encontra não tem? provas. Do êxodo tem prova negativa. Em que sentido? Que naquela época... Que, assim, você tem evidências de que não poderia ter acontecido. Né? Prova negativa. Henrique, quer Mas, comentar? vamos? Eu não bato o martelo nessa questão. Eu acho que o êxodo, tal como está descrito em Êxodo, certamente não aconteceu. Porque é uma quantidade de pessoas muito grande, são 600 mil homens do exército dos israelitas. Você inclui aí então as crianças, os idosos, as mulheres. Daria mais ou menos, se estima mais ou menos, seriam 2,5 a 3 milhões de pessoas ficando 40 anos ali rodando numa região. Isso deixaria algum vestígio arqueológico de cerâmica, de objetos que foram utilizados, ossadas, coisas desse tipo, né? Mas a possibilidade de um evento que é o lastro histórico do Êxodo ter acontecido e depois ter crescido na tradição oral e se tornado mais mitologizado, mais lendário, e tornado um mito fundacional daquele povo, eu acho que não é possível descartar. E, de novo, a gente entra naquela questão da quanto de evidência a gente precisa para considerar. Mas era nesse sentido né? até que eu estava falando, assim, Moisés bíblico, esse que libertou 2 milhões de pessoas do Egito, esse não. Mas como o Henrique falou, essa ideia de ter algum líder que tenha libertado, talvez algum grupo de escravos que não deixou um registro, isso realmente é uma coisa que pode ter acontecido. Mas tem evidência de que os judeus eram escravos? Os judeus não, os hebreus, né? Os hebreus eram escravos no Egito? Não, isso a gente realmente não tem. Não tem nenhum tipo de evidência nesse sentido. Até, como o Pirula mesmo disse, existe até evidência negativa. Por exemplo, a ideia de ter lá 2 milhões de pessoas circulando na Península do Sinai. Não existe nenhum registro arqueológico disso. E teria que ter. Porque essa quantidade de população equivaleria a 1/3 de todo o Império Egípcio. Era muita gente para aquela época. Mais até, eu acho que são uns 2/3. Assim, por aí. Não, e 40 anos. A gente não tá falando de 40 dias, a gente não tá falando de 40 meses. Muita gente, né? Sim. A gente tá falando de 40 meses. E outra, a Península do Sinai não tem nada. Não? Não tem nada, é Hoje, deserto. na época também? É um deserto provavelmente com pedras, deserto. né? Então, porque essa é uma grande questão. Porque, por exemplo, o pessoal situa com Moisés, né? Com Moisés, não. O pessoal situa Moisés com Ramsés, mas também não tem nada que consiga colocar Ramsés como qualquer... que alguns tentam relacionar com Ramsés... Tribulações na época de Ramsés, né? Que alguns tentam relacionar com o faraó Ramsés, porque no livro de Êxodo a gente tem uma cidade chamada Pi-Ramsés, onde os israelitas estariam trabalhando. Então, para Pi-Ramsés existir, teria que ser depois de Ramsés, que desenvolveu essa cidade. Mas tem alguns, até o Henrique fez um vídeo mais recente no canal que eu achei legal sobre o papiro de Púver, né? O Ipúver, que é alguns que o pessoal tenta, assim, geralmente aqueles que são os cristãos mais fundamentalistas. Eles tentam relacionar esse papiro de Púver com as pragas do Egito, mas que na verdade ele não tem relação direta com isso. Que é um manuscrito que ele é do século XIII, mas ele remonta ainda a um acontecimento lá do século XVIII, antes da Era Comum. Então não tem nenhuma relação nem com o período histórico de Moisés. Então, é por aí assim. Isso então, em resumo, o Moisés que nós temos na Bíblia, libertando 2 milhões de pessoas, ficando vagando 40 anos, não existiu. Mas talvez um líder que libertou, talvez um grupo de pessoas, quem sabe 100 pessoas, ou talvez menos, não sei, por aí, que deu origem, depois de muitos séculos, a essa história, como uma história de fundação de todo Israel, esse líder talvez pode ter existido. Entendi. Nesse sentido.